Oi, alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Dona Amélia de Araújo. Sou eu, a professora Priscila, mais uma vez dando continuidade ao estudo de genética e ao estudo de primeira e segunda lei de Mendel. Hoje nós vamos começar a falar sobre tipos sanguíneos. Os tipos sanguíneos são proteínas que estão nas nossas hemácias sanguíneas, nos glóbulos vermelhos. Essas proteínas são chamadas de aglutinogênio, eles dão identidade ao nosso sangue. Ou seja, cada indivíduo vai ter o seu tipo sanguíneo, porque o seu tipo sanguíneo vai apresentar uma identidade específica. E essas características, elas são herdadas, passadas de geração a geração. Geneticamente falando, você herda metade de um tipo sanguíneo do pai, metade do tipo sanguíneo da mãe, junta os dois e forma o seu tipo sanguíneo. Como no exemplo lá de casa. O meu pai é do tipo sanguíneo AB, a minha mãe é O. Conforme eu for explicar a tabela, vocês vão entender o caso lá de casa. Eu sou tipo A. Então, o que acontece? A minha mãe me passou uma característica genética para CO, o meu pai me passou a característica genética do tipo sanguíneo para CA. Então, pegou esse A que veio do meu pai com o O que veio da minha mãe, o A é dominante em relação ao O. Então, eu nasci do tipo sanguíneo A. Só que a minha característica O, ela não sumiu, ela não se perdeu na vida, ela está escondida. Dependendo do pai da criança, se um dia eu tiver filhos, eu posso ter filhos do tipo sanguíneo A, O ou B. Vai depender do pai da criança, tá bom? Pode ser, A, O ou B, isso mesmo. Nunca vou ter um filho. Não, pode ter um filho AB também, vai depender da característica do pai, é verdade. Eu já pensei antes da resposta. Então, vamos interpretar aqui. O tipo sanguíneo A, que é a que está em vermelho, ele tem um aglutinogênio, que é uma proteína que determina que o sangue dele é A. Quem é do tipo sanguíneo B tem essa proteína aglutinogênio B. Quem é do tipo sanguíneo AB, como meu pai como exemplo, tem as duas proteínas na membrana da célula, lá na membrana plasmática das células vermelhas das hemácias, essa proteína, esse aglutinogênio, ele é A e ele é B. Então, ele pode ser os dois. Ele pode ser os dois, não. Ele tem as duas proteínas, por isso que ele apresenta o tipo sanguíneo AB. Apresenta as duas proteínas, tanto de A quanto de B. O tipo sanguíneo O, ele não tem essa proteína, então ele não tem aglutinogênio. Ele é como se ele não tivesse uma identidade. Ele não tem uma proteína que determina. Então, por ele não possuir esse aglutinogênio, por isso que o O, ele pode ser doado para qualquer um. Ele não tem o aglutinogênio, porque quando eu vou doar o sangue, eu dou essas proteínas sanguíneas. Eu vou doar a proteína do sangue, eu separo. O sangue a gente vai ter lá os glóbulos, os brancos, os vermelhos, a plaqueta. Nós vamos ter o plasma sanguíneo. Então, a nossa proteína que identifica nosso sangue é o aglutinogênio, que ela fica na hemácia. E em volta da hemácia no plasma, a gente tem essa tal de aglutinina que eu já vou explicar. Então, quando a gente vai doar sangue para alguém, a gente doa aglutinogênio, não aglutinina. Por isso que o O pode doar para qualquer um, certo? Então, para doar sangue, o O pode doar para todos. Vocês vão entender já nas próximas tabelas que eu vou mostrar. A aglutinina, como eu comentei, ela é como se fosse um anticorpo que o sangue produz para proteger o aglutinogênio, para proteger o tipo sanguíneo. Então, se eu sou do sangue A, que eu sou do sangue A, eu vou ter que produzir um anticorpo, uma aglutinina anti-B. Então, eu tenho que produzir um anticorpo contra um sangue contrário ao meu, que é o B. Quem é do tipo sanguíneo B vai produzir essa aglutinina, é uma outra proteína que determina esse anticorpo anti-A. Então, quem é A tem anti-B, quem é B vai ter anti-A. Vamos analisar o tipo sanguíneo AB. O tipo sanguíneo AB não pode ter esse anticorpo, ele não produz essa aglutinina. Porque se ele produzir aglutinina anti-A ou anti-B, ele se mata. Ele vai se autodestruir, porque ele possui as duas proteínas. O sangue A só tem proteína para A, então ele tem anticorpo para B. O sangue B tem proteína para B, então ele tem anticorpo para A. O sangue AB não pode ter anticorpos, senão ele se autodestrói. Então, por isso que ele não produz aglutinina, nem anti-A e nem anti-B.
Então, o sangue AB, ele pode receber sangue de qualquer um. Ele não pode doar para O, mas ele pode receber, por exemplo, de O, certo? Porque a gente está falando aqui de doação de forma bem simples essa análise, tá? Tem outros fatores que têm que ser observados também. O que acontece com o sangue O? O sangue O, ele não tem a proteína no sangue, lembra? Ele não tem essa identificação no sangue dessa proteína. Só que o O, filho da mãe, ele tem anticorpos. Então, ó, ele vai produzir anticorpo anti-A e anticorpo anti-B. Ele produz os dois anticorpos. Por isso que o sangue O, ele pode até doar para todo mundo. Porque quando você doa, como eu falei, você doa só o aglutinogênio, só a proteína da hemácia do seu sangue. Tira o plasma. Lá no plasma que está a aglutinina. Então, se eu sou uma pessoa do tipo O, eu não posso receber sangue nem de A, nem de B, nem de AB. Eu só posso receber o sangue, né, transfusões sanguíneas de quem é O. O só recebe de O. Porque quando eu recebo, o meu corpo tem anticorpos, o meu organismo tem anticorpos. Se eu colocar o sangue A aqui, eu vou ter uma hemorragia. Qual é a intenção desses anticorpos? Destruir o sangue A, destruir o sangue B que entra. Então, se eu sou O e estou precisando de uma transfusão sanguínea, é porque eu já estou com uma baixa concentração aí de sangue no organismo. Aí, se eu coloco um sangue errado e esse sangue começa a circular, ele começa a ser destruído, eu vou causar hemorragias. A chance de eu ir a óbito, de eu morrer, é maior ainda. Eu não ajudo em nada. Por isso que os estudos sobre os tipos sanguíneos são extremamente importantes, foram muito importantes e foram descobertos aí meio que sem querer querendo. Tipo, ué, as pessoas estão morrendo, as transfusões sanguíneas não estão dando certo. O que será? Alguém aí pensou que deve existir alguma proteína no sangue que determina aí, que identifica, né, os tipos sanguíneos, e foi o que eles descobriram. E aí o que aconteceu? Várias pessoas morreram sem querer querendo por conta de transfusões erradas. Até pouco tempo atrás acontecia isso. Até pouco tempo atrás, uma aluna que estudou aqui, ela comentou que ela quase morreu porque confundiram ela com a paciente que estava no mesmo quarto que ela e estavam colocando transfusão de sangue errada nela. Olha o que pode acontecer nos hospitais, vocês fiquem espertos. Deixa eu achar aqui a outra tabela que eu quero mostrar para vocês. Aqui é quem pode doar para quem. Vou mostrar para vocês. E aqui tá falando do fator RH. O fator RH eu já comento com vocês rapidinho aí. Quem é A pode doar para A ou AB e pode receber sangue de A ou O, de forma geral. Quem é B pode doar para B ou AB. Lembra que o AB ele não tem aquela proteína, o anticorpo, então ele pode receber de qualquer um. O AB, então, ele pode receber de B e de O. O AB, desculpa. Os Bs aqui, ó, eles podem ou receber de Bs ou de O. O AB, os ABs, né, podem só doar para AB, eles só doam para ele mesmo, mas eles podem receber de todos os tipos sanguíneos. Então, se eu quero doar sangue, eu sou AB, eu só posso doar para uma pessoa que seja AB. Se eu estou precisando de sangue, se eu sou AB, eu posso receber de qualquer um, porque eu não produzo os anticorpos, lembrem disso. Se eu sou O, desculpa, já volto aqui para falar disso. Se eu sou O, eu posso doar para A, para B, para B e para O, todos os tipos, mas o O ele só recebe dele mesmo, o tipo sanguíneo O, porque ele produz os dois anticorpos. Deixa eu só comentar agora e voltar aqui. O fator RH é o tal do positivo e negativo do sangue. O RH positivo quer dizer que a pessoa carrega uma proteína no sangue que determina aí esse maisinho aí que está à frente do seu tipo sanguíneo. Então, eu, Priscila Leite, sou A positivo. Então, quer dizer que eu produzo uma proteína a mais no meu sangue, na minha membrana plasmática das minhas hemácias, e essa proteína me caracteriza como sendo positivo.
A minha irmã mais velha, a Lúcia, que inclusive eu estou gravando essa aula dia 28 de junho, hoje é aniversário dela, inclusive ela é A negativo. Então, quer dizer o quê? Quem é negativo não produz essa proteína, não tem essa proteína no seu sangue. Então, é negativa a presença dessa proteína no sangue. Agora, vamos interpretar a tabela, quem doa para quem em relação ao positivo e negativo. Eu sou A positivo. Então, eu sendo A positivo, posso doar para A positivo e para B positivo, só. Mas eu posso receber de A positivo e negativo e de O positivo e negativo. Tanto faz. Deixa o carro dos ovos e dos churros passar. Isso, o melhor preço do momento. Quem é A negativo pode doar para A positivo, A negativo, AB positivo e AB negativo. Só que só vai receber sangue de A negativo e O negativo. O B é a mesma coisa em relação ao A, e o B positivo e o B negativo. B positivo só doa para B positivo e AB positivo, mas recebe de B positivo e negativo, de O positivo e negativo. O B negativo, ele pode doar para B positivo e negativo e para AB positivo e negativo, mas só recebe de B negativo e O negativo. O A e o B é muito parecido. A diferença é que um é A e o outro é B, mas se você pensar, a proporção aí é a mesma. O AB positivo, ele pode doar só para AB positivo, não pode doar para mais ninguém. E ele pode receber sangue de qualquer tipo sanguíneo. O AB negativo, ele pode doar para AB positivo e para AB negativo. E ele pode receber sangue só de quem for negativo, não pode receber de ninguém que é positivo. Então, ó, o AB negativo, ele doa para AB positivo ou negativo, mas ele só pode receber sangue de todo mundo que seja negativo. A, B, AB ou O, mas todos têm que ser negativos. O A positivo, ele pode doar para A positivo, B positivo, AB positivo e O positivo. Todo mundo que seja positivo. Só que ele só pode receber de O positivo e O negativo. Entendeu? Então, ele pode receber de O positivo ou negativo. Quem é O negativo, ele pode doar para qualquer um, sendo positivo ou negativo qualquer tipo sanguíneo. A positivo e negativo, B positivo e negativo, AB positivo e negativo, O positivo e negativo. Só que o O negativo, ele só recebe dele mesmo, do O negativo. Então, olha o problema aí que a gente tem de restrição. Quem é O negativo, por isso que eles falam e anunciam. E quando você encontra um O negativo num banco de sangue, você trata como um deus. Porque o O negativo é o melhor tipo sanguíneo, não em qualidade, tá bom? Mas de poder de transfusão, vamos pensar dessa forma. Em transfusões sanguíneas, o O negativo é o melhor tipo sanguíneo porque ele pode ser doado para qualquer um. Então, vamos supor que você sofreu um acidente, você precisa de uma transfusão sanguínea, você está desacordada, não tem ninguém te acompanhando, você não tem um documento que está escrito seu tipo sanguíneo, você acha que eles vão esperar você acordar, você vai ficar lá, eles vão ficar de braços cruzados, esperando você acordar ou não, para falar, ui, qual o seu tipo sanguíneo, para poder te transfusionar? Claro que não, né? A primeira coisa que eles vão fazer, joga o sangue O negativo aí. Jogou sangue O negativo, a pessoa vai se recuperando, eles podem fazer um procedimento cirúrgico se for necessário, ou acompanhar o desenrolar aí do processo. Então, por isso que o O negativo é importante fazer doação, porque sempre doar. Claro que tem os intervalos, quem é homem pode doar a cada 3 meses e mulher geralmente 4 meses, vai depender da sua saúde, da sua altura, do seu peso e outros poréns, tem que ver lá a listinha de quem pode, quem não pode e tudo mais. O problema do O negativo, problema não, o O negativo ele é obrigado a doar sangue, porque além de ajudar todo mundo, ele ajuda a ele mesmo. Porque o O negativo, ele só pode receber sangue de O negativo. Então, ao doar sangue, ele mantém o banco de sangue O negativo para ele mesmo. Ah, mas fica registrado que é para mim? Não, você está doando, então para qualquer pessoa que precisar. Mas se todos os O's negativos pensassem em doar sangue frequentemente, conforme a possibilidade, a gente poderia atendê-los
sem menor problemas. A gente está com um banco de sangue aí por conta da pandemia do coronavírus aí no estoque baixo. As pessoas têm até medo de doar sangue, mas é importante doar sangue. A minha irmã, que é A negativa, foi doar sangue mês passado. Aí ela pode, olha para quantas pessoas ela pode doar. Quem é A positivo ou negativo, quem é AB positivo ou negativo. Então, é importante manter a doação, quem puder, principalmente o O negativo. Qual é o melhor sangue para ser, para escolher? Ah, eu escolheria ser AB positivo, porque se eu precisar de sangue, eu posso receber de qualquer um. Enfia qualquer coisa lá que não vou morrer. Agora, se eu quiser ajudar os outros, eu seria O negativo, se eu pudesse escolher, porque aí eu poderia doar para todos. Então, existem várias interpretações aqui dentro, vai depender de cada um do seu tipo sanguíneo. Não existe um sangue melhor que o outro, tira isso da cabeça de vocês. A qualidade é a mesma. O que a gente tem é proteínas e anticorpos. Isso que determina a transfusão. Se eu tenho essa proteína do positivo, eu não posso doar para o negativo. Agora, o negativo que não tem a proteína, não tem problema, ele pode doar para qualquer um, entenderam? Tem uma doença que é chamada de eritroblastose fetal. Quando a mãe está gerando o bebê, a mãe ela é do sangue negativo. Isso aconteceu com a minha irmã, porque ela é A negativa, que eu comentei. E a minha sobrinha, quando estava na barriga dela, vou dar o exemplo dela, ela e o pai da criança é A positivo. Fizeram a análise lá, a chance da minha sobrinha nascer positiva era muito grande. E a eritroblastose fetal é uma inconsistência do tipo sanguíneo do bebê com o da mãe. A mãe vai acabando criando anticorpos contra esse bebê que está sendo gerado. Isso pode dar problema para o bebê? Pode acabar causando algumas disfunções, algum problema. Mas esse anticorpo ele demora muito para ser formado. Então, geralmente demora mais de 9 meses para que ele seja formado. Então, para esse primeiro bebê que está sendo gerado, tecnicamente não existe muito risco. Hoje em dia já tem muito estudo, muito tratamento para isso. As mães já fazem os tratamentos para evitar a produção desse anticorpo aí, para evitar problemas. O problema seria para o segundo filho, que a mãe já produziria, já teria esse anticorpo guardado. Se ela engravida de um bebê, se ela é negativa, engravida de um bebê positivo novamente, o que o corpo vai entender? Opa, tem que eliminar isso daí. Aí pode causar malformações, até o aborto e assim vai. Essa doença se chama eritroblastose fetal. Não é bem uma doença, mas é uma condição que pode ocorrer devido a essas alterações genéticas, tá? É isso. Existe a genética do sistema BO. Vamos ver aqui se eu acho na imagem. Deixa eu fechar aqui, que aqui é mais fácil. Existe a genética do sistema BO. Oxi! Abre a imagem, filha de Deus. Vamos. Vamos abrir aqui pelo Google, então, já que ela quer. Existe a genética do sistema BO. Então, o fenótipo é a característica do indivíduo. Então, se eu sou do tipo A, eu tenho fenótipo para sangue A. Quem é B tem B, quem é AB é AB, e quem é O não. O genótipo é representado pela letra I, obrigatoriamente, eles interpretaram assim. Quem é do tipo sanguíneo A é IA ou IAzinho. O Izinho é o recessivo. Nós temos aqui, na genética do sistema sanguíneo, do sistema BO, 3 tipos sanguíneos que são dominantes, por isso que chama polialelia ou alelos múltiplos, que eles são dominantes para a mesma característica, que é tipo sanguíneo. Então, A, B e AB são tipos sanguíneos dominantes. Eles, na presença de outro, eles são dominantes. O O é recessivo. Então, o O, ele fica escondido na presença de qualquer característica dominante aí. Por isso que chama de alelos múltiplos ou polialelia, porque são mais de um gene dominante para a mesma característica. Então, o O, ele é o recessivo, ele é representado por letras minúsculas, lembra? Izinho, Izinho. O AB, ele é IA e B, ele não tem outra variação. Ele não tem heterozigoto, ele só é assim. O A e o B, eles podem ter homozigoto para tipo sanguíneo A
e heterozigoto para tipo sanguíneo A. E o B, a mesma coisa. Então, o A pode ser IA ou IAzinho. O B pode ser IB ou IBzinho, certo? Então, essa é a genética do tipo sanguíneo. O meu pai, lembra que eu falei? Ele é AB, então meu pai é IA e B. A minha mãe é O, então ela é Izinho. Eu nasci do tipo sanguíneo A. Qual tipo sanguíneo eu sou dentro do A? Homozigoto ou heterozigoto? Heterozigoto. Eu herdei, ó, uma perninha IA que veio do meu pai e uma perninha Izinho que veio da minha mãe. Então, a gente sempre herda metade de cada característica dos pais. Metade do que vem do pai, metade do que vem da mãe para formar você. Vai formando um encaixe. Então, o meu pai, o espermatozoide do meu pai, que fecundou o óvulo da minha mãe, a minha mãe só podia formar óvulo Izinho. Então, todos os óvulos da minha mãe são Izinho. Então, todos os meus irmãos são heterozigotos também. Só que o meu pai, ele pode ter 50% de chance de ter filho do sangue A, porque ele carrega metade dos genes dele em espermatozoide IA, e 50% de chance de ter filhos do tipo sanguíneo B, porque ele carrega metade dos espermatozoides com a característica IB. Então, dentre essas possibilidades, em análise genética, posso ser filha dos meus pais, porque herdo essa característica aí do tipo sanguíneo. Os tipos sanguíneos são muito utilizados para teste de paternidade, viu? Então, é fácil descobrir se seus pais são seus pais. Porque se você nasce AB e os seus pais são O, você não tem chance nenhuma de ser filha deles. Então, fica na cabeça de vocês. Não é para ficar doido. É só para vocês poderem calcular e entenderem aí. Eu pedi para vocês, naquela atividade de reposição, que fizessem a árvore genealógica, que pesquisassem o tipo sanguíneo, justamente para a gente poder usar aqui nas interpretações de dados. Para quem, claro, conseguiu. Vou pedir depois para que vocês façam essa análise. É isso, gente. Nessa aula era para falar sobre isso. Ah, outra coisa. No fator RH, nós temos também o que é dominante e o que é recessivo. Quem é positivo é dominante, que é representado pela letra R, que é Rzão, ou Rzinho. Quem é negativo, quem não tem aquela proteína no sangue que eu falei, que é o fator RH, o negativo, ele vai ser recessivo, é o Rzinho. Tem que usar essas letras? Tem. Essas letras foram identificadas por pessoas aí, os cientistas, e elas atribuíram essa letra e é utilizada até hoje. Então, ó, eu sou do tipo sanguíneo positivo. O que quer dizer? Deixa eu abrir aqui uma tela para vocês verem. Fator RH, genótipo. Aí aparece a tabelinha, eu já mostro para vocês também, aí fica mais fácil. Aqui, vamos abrir esse para vocês olharem. Vai olhando por aqui mesmo. Então, ó, quem é RH positivo é o fenótipo, é a característica. Rzão homozigoto ou Rzinho heterozigoto. Quem é RH negativo, que é o fenótipo, a característica, vai ter o genótipo recessivo, Rzinho. O meu pai, ele é AB negativo, a minha mãe é O positivo. Lembra que a gente herda metade da característica de cada um? Então, eu sou do tipo sanguíneo A heterozigoto, porque eu herdei o IA do meu pai e o Izinho da minha mãe, que eu já falei. A minha mãe é positiva, então ela me passa um Rzão, ou ela vai me passar ou um Rzão, ou se ela for homozigoto, ou Rzão ou Rzinho, se ela for heterozigoto. O meu pai é Rzinho. Então, o meu pai, ele é recessivo porque ele é negativo. Ele não tem essa proteína aí do fator RH, então ele é negativo. O que aconteceu? Automaticamente, eu já herdei um Rzinho do meu pai. E se eu nasci positiva, quer dizer que eu herdei um Rzão na minha mãe. Então, quer dizer que eu sou heterozigoto também para fator RH. A minha mãe é positiva, me passou o Rzão porque eu nasci positiva. O meu pai é negativo, ele me passou um Rzinho automaticamente, porque ele só pode passar o Rzinho.
Então, quando esses dois gametas se encontraram, o Rzão da minha mãe com o Rzinho do meu pai, determinou que eu seria positiva e eu teria essa proteína no sangue. Então, é assim que as características elas são herdadas, passadas de geração a geração e aparecem numa geração, pula uma outra, aparece na outra e vai surgindo ou não. Existem as características ocultas, como eu falei. Eu não sou negativa, mas eu posso ter um filho negativo. Eu vou ter um problema com isso? Não, porque eu produzo a proteína. Se o meu filho vai ser positivo ou negativo, para mim não tem problema. Quando tem problema, quando é ao contrário, a mãe é negativa, ela não tem essa proteína no sangue, ela tem os anticorpos e ela vai gerar um bebê que é positivo. Aí isso pode ser um problema, certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou gravar um vídeo com um exercício, um exemplo, porque é muita interpretação. Vocês têm que prestar atenção. Interpretem tudo que é falado, tudo que está escrito no exercício, porque confunde. Cuidado para não cruzar a mãe com o pai, o filho com o pai, a mãe com o filho, com o vizinho aí errado nos exercícios, e aí vai dar resposta errada. Tem que ler e interpretar direitinho. Até mais, até a próxima, bons estudos e tchau!